Sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do VislumbreCast. Aproveita, já vai lá no canal, se inscreve para você não perder nenhuma novidade. Você já participou de um treinamento que mudou totalmente a sua visão de mundo, a forma como você lidera e a sua atuação profissional? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre treinamentos que de fato geram transformação e impactam negócios. E para falar desse tema, eu tenho um convidado muito especial. A gente vai falar hoje com o Cristiano, que não só conhece muito do tema, mas que há 30 anos vivencia esse mundo das universidades corporativas, dos trabalhos de treinar e desenvolver líderes e equipes para alta performance. O Cristiano Franco, ele é CEO na Expand, uma das principais referências de educação corporativa no Brasil. O Cristiano está à frente não só da Expand, mas também de toda a operação, e eles têm uma plataforma, a Neolude, que é uma plataforma absolutamente completa e que faz muita diferença na estruturação de programas de treinamento que geram resultados. O Cristiano também é mentor e trabalha como palestrante, trabalha desenvolvendo líderes, já desenvolveu mais de 10 mil líderes e está nessa carreira há muitos anos. Cris, seja muito bem-vindo ao VislumbreCast. Oh, muito obrigado, Pri. Ó, posso te chamar de Pri, né? Pode, pode. Ô, Pri, você sabe que ouvindo você falar sobre mim aqui, 30 anos, ô, gente, como que passa o tempo, né? Me senti já quase que um idosinho aqui da área de educação, mas é mais ou menos isso, viu, Pri? Porque, além de toda essa questão de educação corporativa que a gente vive hoje, eu também fiz parte, durante um tempo, de educação acadêmica, né? Eu fui professor de pós-graduação e eu tinha o objetivo de formar 1.000 alunos. E na época eu dava aula de e-business. Era tudo que se falava sobre negócios eletrônicos. Na época, para você ter uma ideia, eles estavam iniciando o trabalho do Twitter. E aí eu ensinava o pessoal como é que funcionava o Twitter lá em 2006, quando eu comecei isso, e dei aula até 2010, 2011, até atingir o meu objetivo de ficar quase maluco formando 1.000 pessoas. Não, muito legal, Cris. E conta pra gente, Cris, né, toda essa experiência que você tem, esse repertório rico, quando você pensa nessa trajetória, conta pra gente por que você acha que muitas empresas ainda falham em obter resultados concretos nos seus programas de treinamento? Ô, Pri, eu acho que não é um único fator, sabe? Eu acho que as falhas que a gente percebe, cada empresa, ou às vezes cada segmento, ou cada cultura, acaba cometendo um tipo de erro, né? E às vezes até pelo nível de maturidade. Você é uma mega profissional também da área de educação, sabe que na hora de construir os projetos com os clientes, muitas vezes a gente quer trazer para o cliente algo que a gente sabe que vai dar resultado e nem sempre o cliente está pronto para ouvir ou para investir da forma como a gente sugere. Então, talvez um dos erros seja esse. Mas tem erro também de falta de planejamento. Tem erro, por exemplo, do falta do próprio entendimento, né? Porque às vezes assim, olha, Priscila, eu quero comprar de você um curso para capacitação do meu time de vendas. Tá bom, mas às vezes o problema não está na capacitação do time de vendas, né? E vai querer generalizar, de repente, um tipo de conteúdo ou um tipo de treinamento, e aí vai falhar e não vai conseguir o resultado. Então, eu acho que não é, sabe, Pri, só um tipo, sabe? Eu acho que existem vários fatores. Na média, a impressão que eu tenho é falta de entendimento. Eu tenho convivido também muito com o pessoal de RH, e eu costumo dizer para o RH, né, o RH é que nem mãe, não sei se você tem essa visão, mas ele cuida muito dos outros e não cuida dele mesmo, né? Então, o que a gente percebe numa situação dessa? O RH incentiva bastante os times a fazer os seus treinamentos e os seus cursos, mas o próprio RH não se capacita e não se desenvolve. Então fica parado no tempo, né? A gente quer trazer de repente coisas novas e aí a gente vê o RH ou a área de treinamento não correspondendo a isso. Pelo menos um pouco das coisas, né? Um pouco dos motivos pelo qual eu tenho visto. Não sei se é o mesmo que você também sente aí, né?
Sim, Cris, acho que são vários motivos que fazem com que uma companhia tenha resultados, né? Ao desenvolver um programa de treinamento, mas o planejamento, uma visão clara de quais resultados essa empresa está buscando com esse programa, eu acho que ainda é uma oportunidade muito grande. Eu ainda recebo muitas empresas procurando temas. Então, puxa, eu quero trabalhar inteligência emocional, ou eu quero trabalhar gestão de eficiência operacional, mas sem uma clareza tão grande de quais resultados de negócio precisam ser impactados. Porque a partir disso, acho que esse é o primeiro passo para que a gente consiga desenhar um programa e acompanhar. Eu vejo também que é muito difícil ainda para o RH ter dados, trabalhar com dados, né? Eu vejo que a maioria das áreas de negócio já estão muito mais evoluídas quando se pensa na gestão por meio de indicadores, por Sim. meio de dados, e o RH ainda está engatinhando nesse sentido. Essa é um pouco da minha percepção. E acho que também é uma oportunidade, muito do nosso papel desse lado de cá, de apoiar essas estruturas para que eles consigam ter essa visão mais estratégica e mais conectada com a efetividade do negócio como um Sim. todo, né, Eles têm que estar Cris? aberto a isso, né. Vou até compartilhar um case com você desse, né. Não vou citar o nome da empresa aqui obviamente por uma questão ética, mas, eles chamaram a Inspend para fazer um programa de capacitação da equipe de vendas, porque, tinha diminuído muito o volume de vendas do iPhone. E aí, poxa, se a equipe de vendas é a mesma, como que uma loja passou a ter uma performance menor se a equipe já tinha feito um resultado antes? Né? Então a demanda veio, não, nós queremos esse treinamento, pode preparar, nós vamos nos dê a oportunidade de fazer o diagnóstico, pelo menos em uma loja, né, para poder entender melhor. Você sabe qual foi o resultado? Nós percebemos o seguinte, o que aconteceu foi que essa operadora mudou a condição de pagamento para 4 parcelas, o que era feito em 10 antes. E aí, no mesmo shopping, né, e nas mesmas redes ali, você tem magazines como Magazine Luiza, Casas Bahia, entre outros, que continuavam parcelando em 10, 12 vezes. Então as pessoas compravam o iPhone nessas lojas e iam só habilitar na loja da operadora. O problema não era capacitação, né? Então, não adianta, porque numa situação dessa, se a gente permite que o cliente faça esse investimento, ele não vai alcançar o objetivo dele, talvez atribua a gente, inclusive, né, o resultado ou não o resultado, né, porque ele não vai ter resultado numa situação dessa, e na minha opinião, você sabe qual é o treinamento mais caro que existe, Pri? Qual, Cris? Me É conta. aquele que ninguém faz, né? Se você compra um treinamento, você põe lá e o cara fala, meu, eu não preciso, eu sei vender iPhone. Então você não vai ter nenhum objetivo com isso, vai gastar dinheiro, é caro pra caramba e sem resultado nenhum. E na verdade o problema não está na capacitação, entendeu? Exatamente. Acho que esse é um ponto muito relevante, né? Às vezes o treinamento é visto como a última carta para resolver um problema. E não necessariamente o problema, como você bem citou aqui, está na capacitação do time. Os problemas podem ser outros. E essa habilidade analítica, né? Essa curiosidade de entender com profundidade cada problema de negócio para poder atuar de maneira efetiva é realmente uma habilidade que faz muita diferença para que você atue de maneira efetiva. E, Cris, você estava contando esse case e eu estava pensando, esse é o primeiro passo, você ter certeza de que a necessidade que vai resolver o seu problema é a capacitação, né? Que a necessidade de fato é de treinamento. Mas uma vez que, diferente desse caso que você contou para a gente, que a necessidade é treinamento, na sua visão, o que diferencia, Cris, um treinamento efetivo que vai transformar a cultura, que vai transformar o resultado do negócio, de um treinamento convencional que é só mais um encontro bacana onde as pessoas vão ter acesso ali a algumas informações que talvez elas ainda não tenham. É, como que é, na sua experiência, essa visão? O que diferencia um treinamento efetivo de um treinamento comum que não leva a nenhum resultado? Pô, vou puxar a sardinha para nós, né? Um treinamento efetivo é aquele que a gente faz, né, Pri?
Boa Não resposta, é? Cris. Quando a gente faz o treinamento, ele tende a ser efetivo, obviamente, quando o cliente, como a gente comentou antes, né, dá o espaço para que a gente possa construir. Mas é óbvio que a gente pode ser o farol para iluminar uma estrada, mas percorrer a estrada, ela depende do cliente, né? Não depende da gente, porque nós não temos nenhum domínio, né? Por mais que a gente tenha, por exemplo, um LMS, que a gente possa movimentar um pouco para que as pessoas façam os treinamentos, mas ir lá, se logar ou ir até uma sala de treinamento presencial, participar efetivamente, ele depende um pouco da gente, né? Não vou dizer pouco, mas um pouco. Porque, obviamente, na minha visão, o que vai fazer a principal diferença aí vai ser o engajamento. Então, pensando no fornecedor que constrói, né? Pensando no trabalho que a gente faz, né, Pri? Eu acho que é a metodologia que a gente vai usar e não o conteúdo. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu sou um cara dos livros, né? Sabe que aqui na mesa nossa aqui é cheia de livros. E eu penso assim, se eu pegar um livro desse aqui de inteligência emocional, ou esse daqui dos 7 hábitos, né, das pessoas mais eficazes, então se eu pegar esse livro aqui e entregar para você, Pri, para você ler, para a Janaína que está comigo no estúdio aqui, né, para o Bita que está comigo aqui no estúdio, a gente vai ter o mesmo conteúdo. Concorda? Que todo mundo vai estar no mesmo nível de conhecimento. Agora, a aplicação disso, ou a maneira como a gente vai entregar isso, ela vai fazer muita diferença. Então, um treinamento eficaz, ele passa pela metodologia, sim, do fornecedor, que eu acho que é a parte que nos cabe. Agora, do lado da empresa, existem outros fatores para que ele seja eficaz. Tem questão de cultura, porque às vezes se a empresa não tem uma cultura de aprendizado, ninguém vai dar valor para aquilo, né? Outra coisa é entender também a disponibilidade que a empresa dá, o quanto ela favorece, né, para que essas pessoas possam aplicar o conhecimento adquirido. E eu gosto muito de uma frase que diz que saber e não fazer é o mesmo que não saber, né? Aí, quer dizer, não adianta nada. Você vai lá e fala para o teu colaborador, ó, você precisa saber isso daqui, entrega a melhor metodologia, e aí quando ele vai colocar em prática, você tem uma cultura que não é uma cultura que permite errar, é uma cultura que não é de inovação, que não dá espaço para a pessoa falar numa reunião, e aí esse treinamento não vai ser eficaz nunca, entendeu? Você não vai conseguir tirar o melhor, né, disso que foi entregue. E aí, Pri, se você me permite, eu falei aqui de engajamento, eu gosto muito de uma explicação que, para mim, o engajamento ele tem um processo. O engajamento, para mim, ele é o encontro da necessidade ou da demanda, ok? Com a capacidade da entrega. Então, ó, repetindo para o corte, é o seguinte: engajamento é o encontro da necessidade ou da demanda que você tem com a capacidade de entrega. E isso serve para qualquer coisa. Então, vamos pensar, por exemplo, o seguinte: time de vendas. Alguém de vendas, um profissional de vendas que tinha uma meta de vender 100 coisas qualquer ou 100 dinheiros qualquer, não atingiu a meta, vendeu 50, ou seja, fez a metade da meta. Aí você encontra com este profissional e fala para ele assim, ó, a partir de agora a sua meta é 200 e não mais 100. Como que você acha que essa pessoa que fez a metade da meta vai reagir com você dobrando a meta dela? Você acha que ela vai se engajar? Você acha que ela vai ser capaz de atender a sua demanda? Né? Então, você tem uma demanda de 200. Ela vai falar assim, a minha capacidade de entrega é 50, não tem engajamento. E, por outro lado, também é válido. Então, você imagina, por exemplo, um profissional que trabalha na tua empresa. Qual que é a necessidade e a demanda deles? Basicamente, é o salário, né? Basicamente, um profissional, ele trabalha porque ele tem o rendimento, a receita dele, né? O salário dele lá. Se ele entender que a empresa não tem capacidade de pagar o que ele merece, também não engaja. Né? Então, o engajamento vai sempre acontecer dos dois jeitos. E para a empresa, a mesma coisa. Se a empresa falar assim, olha, eu tenho uma demanda que você venda 200, você só vai vender 50, eu vou te, né, obviamente, ou te tentar desenvolver você para ficar melhor, ou você vai sair do quadro. Né? E isso vale para qualquer coisa, Pri. Se você pensar, por exemplo, o restaurante que você frequenta, por que normalmente a gente costuma ir nos mesmos restaurantes? Né? Porque a gente sabe que ó, eu tenho uma necessidade, uma demanda de me alimentar, ou de repente de ser bem atendido, de pagar um preço justo, e eu vou naquele restaurante porque eu sei que ele tem a capacidade de me entregar aquilo. Casamento.
né? A gente tem a necessidade de conviver com alguém, seja pelo amor, seja pelo respeito, e a gente entende que aquela outra pessoa tem a capacidade de entregar, e vice-versa. Então, se existe isso, você vai ter engajamento, e aí você vai ter pessoas que vão fazer os treinamentos e vão pôr em prática aquilo que aprendeu. Pelo menos essa é a minha visão, tá? Perfeito, Cris. Acho que é bastante rica a sua fala, porque ela foge um pouco só do momento ali do treinamento, né? Mas ela traz um pouco o contexto e o papel que precisa haver ali do RH, né? Da alta gestão da empresa, em ter uma cultura que esteja alinhada com práticas de desenvolvimento, de curva de aprendizagem e Sim. tudo isso que a gente tem dito aqui. Agora, me diz uma coisa, Cris, enquanto você falava, eu pensava aqui. É claro que esse ponto é fundamental. Por outro lado, se a empresa tem uma cultura de desenvolvimento, ela permite que as pessoas é, é, trabalhem essa curva de aprendizagem, mas ela propõe treinamentos que não sejam efetivos, ou seja, treinamentos ultrapassados, que focam muito em exposição dialogada, que focam muito no modelo mais convencional de aprendizagem, no momento em que as pessoas buscam participar de maneira mais efetiva do seu próprio processo de aprendizagem, por meio das metodologias ativas, também isso não vai atender. Então, conta pra gente, Cris, na sua visão, como que um treinamento, tem muita gente de RH que vai ouvir a gente, muitos profissionais que são responsáveis por estruturar programas de treinamento. O que, na sua visão, precisa para que um programa seja efetivo, né? Um treinamento gere aprendizagem real, que é aquela que vai ser aplicada no dia a dia. Pri, mais uma vez, né? Para mim é o engajamento. Então, se a empresa de repente colocar um treinamento que é. E acontece muito isso, a gente sabe, né? Muito cumprir tabela. Tem que colocar lá na prateleira 10, 20, 30, 50 conteúdos e deixar lá para que os colaboradores façam e tal. É, eu vejo que, do ponto de vista do trabalho que a gente tem feito aqui, e se eu não responder diretamente a pergunta, você me traz de volta aqui, porque eu vou contextualizar um ponto aqui. Se eu perder o raciocínio, você me traz de volta com ela, tá? O que a gente tem Combinado. percebido? A gente, há uns 2 anos, encontrou com um cientista do MIT que tinha, né, um assessment, que ele vai numa camada onde ele trabalha nas competências, esse assessment, e não na camada de comportamentos. O que eu quero dizer com isso? É comum a gente encontrar pesquisa de clima, trabalho e ambiente, pesquisa como assessment como o DISC, por exemplo, MBTI, trabalha na camada de comportamentos, e a gente entendeu que a gente precisava trabalhar numa camada acima, que é a camada da capacidade ou da habilidade. Por que a gente entende que isso faz diferença? Você já deve ter feito, Pri, em algum momento, algum DISC, né? Que é muito comum, aliás, talvez seja o mais homologado, né? O mais testado, que ele é desde 1920, existe esse assessment, que ao mesmo tempo em que é positivo, né? Porque você tem muita informação a respeito, também é negativo, porque um assessment tão antigo, com critérios tão antigos, ele acaba rotulando as pessoas, né? Então, eu falo assim, olha, a Priscila é alto I com alto S, por exemplo. Só que pensa sempre, você é a CEO da empresa, tá? Independente se você é alto D, se você é alto I, S ou C, tem competências que você precisa desenvolver, independente de qual é o teu perfil comportamental. Então, por isso que a gente trabalhou com esse assessment na camada das capacidades. Então, conheci esse cientista do MIT, me aproximei dele, entendemos o funcionamento e eu fui lá e comprei esse produto dele. Nós fizemos a aquisição, né, de todo o material, toda a pesquisa que ele tinha feito, o sistema, software, tudo, para trazer para as metodologias nossas aqui, né, que virou o nosso InSkill. Né? Tudo aqui na InSpend tem isso de In, né, que é dentro, as competências internas, o InSpand, né, que é a maneira como a gente cresce de dentro para fora quando a gente aprende. E por que eu gosto de falar a respeito dessa metodologia e desse produto? Porque como ele vai entender qual é o nível de dominância da pessoa sobre aquela competência, eu consigo ser muito mais assertivo num treinamento. E aí eu vou ao encontro logo do começo da pergunta que você fez. Por quê?
Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma equipe de vendas de 10 pessoas, 20 pessoas, X pessoas. Aí eu vou lá e falo assim, gente, é obrigatório ter curso de comunicação e negociação, porque é básico para a equipe de vendas. Aí você tem no time, Pri, um cara que dá aula disso. Cara, sei lá, ele é da Dom Cabral, ele é da FGV, ele é de alguma organização, de alguma instituição que ele dá aula disso. Você acha que esse cara vai engajar? Se você der um curso obrigatório para ele de comunicação e negociação, sendo que ele dá aula disso? Aí você vai colocar ele na frente de um Possivelmente não. não, vai colocar ele na frente de um computador ou na frente de um trainer para ficar lá, às vezes, meio período ou um período inteiro falando sobre algo que ele já conhece, que ele domina, que ele é capaz até de ensinar aquele instrutor. Então, eu acho que as empresas, elas acabam, às vezes, precisando de um apoio desse, sabe? De ser mais dirigido. Olha, você, apesar de você ter 10 pessoas na tua área, uma dessas pessoas precisa desse daqui, a outra precisa desse outro aqui. E aí você vai ser mais assertivo no que você tem que entregar de conteúdo, entendeu? Perfeito, Cris. E pensando nessa forma, né, de construir jornadas de aprendizagem mais customizadas, de acordo com o momento de carreira, a senioridade de cada profissional, o histórico profissional dele também, né, os outros skills que ele foi desenvolvendo, é, na sua visão, assim, conta pra gente, Cris, tem algum case para tangibilizar um pouco disso, né? A Expand já construiu um treinamento assim mais customizado, utilizando assessments para entender o momento de carreira e quais skills cada profissional precisa desenvolver? Sim, fizemos sim. Eu vou lembrar de cabeça agora, nesse momento aqui, Pri, de um case para uma grande fabricante de cosméticos, que foi feito para capacitação, né, para toda a força de vendas. E era muita gente. Estou falando de milhares, tá? Milhares, é muita Tá. gente. Então, o assessment, ele foi feito um cruzamento, inclusive, entre o DISC e esse assessment nosso. Então, dentro dessa análise, a gente conseguiu entender que dentro de uma loja, nós criamos uma espécie de DNA ideal. Né? Então, nós pegamos aquelas pessoas que dentro do BI tinha melhor performance e fizemos um cruzamento dessa melhor performance com o perfil comportamental dessa pessoa no DISC e com o perfil dessa pessoa no InSkill. Então, identificamos aquilo e aí nós fizemos o quê? Saímos clonando dentro do LMS, entregando o conteúdo personalizado como trilha obrigatória, ou pelo menos chamamos de trilha essencial, para não parecer algo muito forçado, trilha essencial para aquele grupo de pessoas, mas personalizado, entendeu? E aí a gente teve o quê? Uma espécie de clonagem dos perfis de vendedores. E o resultado, não preciso nem te falar, né? Foi realmente um sucesso, melhoria demais. E foi interessante porque nós fizemos depois um trabalho semelhante para um outro grande fabricante de cosméticos no Brasil. E as demandas eram completamente diferentes. Completamente. Isso por quê? Porque a cultura de uma era muito diferente da cultura da outra. Uma era super humano, tudo paternalista, e a outra focado, sabe, em resultados, e isso fez bastante diferença de como a gente entregou, né, os conteúdos para alcançar o resultado. E vocês utilizaram inteligência artificial para fazer esses matches de competências? Como que foi, Cris, essa construção? A entrega da inteligência artificial foi para recomendação dos conteúdos. Então, para facilitar, porque como o volume de dados era muito grande, então a inteligência fez a análise e ela fez a recomendação do que deveria ser passado, né, para cada colaborador. Porque fazer isso manualmente ia ser impossível, né? Não é que é impossível, mas trabalhoso demais e talvez quando a gente terminasse já estava na hora de fazer tudo de novo, né? Então, a inteligência artificial ajudou muito a gente com isso. A gente tem feito bastante coisa de IA aqui, viu, Pri? Aqui dentro do LMS, algumas coisas que ajudam, né, muito o RH. Construção do título do curso. Aí você fala assim, mas nossa, para construir o título de um curso é importante? Sim. Imagina assim, Pri, Excel 2016. O que que isso atrai você para entrar num curso desse? Nada. Nada. Agora, quando você coloca isso para inteligência artificial, eu vou usar um exemplo qualquer aqui, né, obviamente que é só para exemplificar mesmo, tá? É, como ganhar 100 mil reais por mês fazendo planilha? Qual que você entraria, nesse ou no Excel 2016? No
Na primeira opção que você colocou, Não é? Como ganhar 100 mil certamente. reais, né? Sim, Fazendo planilhas. Então, esse tipo dessa inteligência a gente tem dentro do LMS, ele ajuda na construção do título e na construção da descrição ou sinopse deste conteúdo. do curso. É o primeiro lugar. Depois disso, a gente tem a IA também ajudando na recomendação dos cursos, além, né, daquele processo que eu comentei agora há pouco, que foi baseado no assessment. Dentro do LMS, ele também faz essas recomendações. Além disso, a nossa IA, ela assiste os vídeos do cliente, faz a transcrição automática, aprende aquele conteúdo e serve de tutor para aquele curso baseado no próprio conteúdo. Né? Então ele não vai fugir de buscar alguma coisa lá na internet. Não, ele aprendeu o que é aquele conteúdo e ele traz respostas, que pode ser feito referente a algum conhecimento mesmo, ou poderia ser, por exemplo, imagina num trabalho de onboard de um colaborador, né? Está fazendo ali e quer saber os benefícios. Ele poderia entrar lá e fazer pesquisa. Enfim, a IA aprende tudo que está dentro do nosso LMS, que é o Neolude, e dentro do Neolude ele consegue fazer toda essa análise, entregar dados, entregar relatórios, faz coisas incríveis, né? A gente até tem a nossa corujinha aqui que representa, né, o NEL, que vem de Neolude, é a nossa representação de inteligência artificial. Muito legal, Cris. A inteligência artificial, ela realmente está revolucionando a forma das pessoas aprenderem e a forma das organizações também é, a capacitarem suas equipes de forma muito mais efetiva e gerando um engajamento muito legal. Aí no Faz Canadá, toda a Pri, diferença. o que usa-se mais de inteligência artificial? O ChatGPT ou o Gemini? Então, eu tenho visto muita gente usar o Gemini aqui no Canadá, mas o GPT é uma potência, assim. Eu vejo que Uhum. o Gemini é mais divulgado, a gente vê muito mais na mídia, essa divulgação. Mas, conversando com as pessoas, eu ainda acho que o GPT é predominante, assim. Eu acho que deu uma balançada, né, com essas novas tecnologias chinesas, então muita coisa sendo lançada ao mesmo tempo, então as pessoas têm se dividido. Mas o chat GPT, especialmente na parte gráfica, ele tem avançado bastante, que era um, um, uma limitação que ele tinha, e eu vejo que com isso as empresas têm adotado em diversas áreas, não só na área Sim. de desenvolvimento, né, de educação corporativa, mas especialmente em áreas de vendas, em área de inteligência de negócio. Você Então, sabe que o Google fez eu acho. uma ferramenta, que eu não sei se você teve acesso a ela aí, eu não me recordo exatamente, mas acho que é LLM Notebook, uma coisa assim, que é do Google, que é free. Se você chegar e colocar para ele, vamos imaginar que a gente pega esse podcast nosso e a gente submeta para ele a URL desse podcast e fala para ele assim: quero fazer um podcast sobre esse podcast. Ele vai fazer um podcast, Pri. Em minutos, ele te entrega duas pessoas conversando, comentando o que nós falamos aqui. Se a gente entregar um PDF, ele aprende o PDF e ele vai entregar um podcast comentando sobre o PDF. É incrível, 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 incrível. As coisas que a IA tem feito eu não sei, aqui eu uso bastante e recomendo muito para o pessoal nosso aqui colocar cada vez mais isso dentro do LMS para que os clientes possam utilizar, de repente ter uma mentoria, né? Um mentor IA dentro Né? da plataforma, porque isso é muito fácil hoje. Alguns clientes eles ficam preocupados, né, de vazar os dados, por exemplo, para a rede, ou de repente da IA dar algum tipo de recomendação que possa fugir um pouco, né, do código de conduta da empresa ou coisa nesse sentido. Hoje em dia, isso é muito menos perigoso, né, vamos chamar assim, porque a gente pode submeter o material da empresa, inclusive dizendo quais são os valores, quais são missão e visão da empresa, e com base nisso, a IA não foge, a gente deixa ela bem fixa para fazer uma entrega somente sobre o que a empresa gostaria, né? Aí fica muito rico, dá para Sim. fazer muita coisa. Muito rico, Cris. E você comentou que você não só tem usado muito a inteligência artificial, mas também sugerido que seu time também o faça.
Além da Neolude, né, usar dentro da plataforma, como vocês têm usado, por exemplo, para criar jornadas de aprendizagem, para tornar mais inteligente o processo, mais inteligente, mais efetivo, mais rápido o processo de desenvolvimento de programas de treinamento, Cris? E qual vocês têm utilizado aí na Expand? A gente usa bastante o chat GPT aqui para construir roteiros, mas a gente tem um time muito, muito bom, que eu acho que aí faz muita diferença, né, Pri? Assim como você também aí, né, tem um time super competente para poder fazer críticas sobre o roteiro. Porque é a base, né, é a origem para que você possa construir essa jornada, né, para os alunos, né, e fazer alguma coisa de valor. Porque às vezes, se você não fizer um bom prompt, você vai ter respostas muito rasas. Ou você vai ter, por exemplo, um direcionamento para uma linha que não é a linha que você gostaria, né? Pensando, por exemplo, numa empresa que tem uma universidade corporativa, eu entendo que um dos pontos principais de uma universidade corporativa é você preparar um profissional para que ele seja o melhor naquela função para aquela empresa e não para o mercado, né? Eu vou preparar, então, um gerente financeiro na Inspend para ser bom para a Inspend e não para ele ser bom para o mercado. Óbvio, o conhecimento serve de uma maneira ampla, mas então, dentro desse contexto, se eu não fizer uma boa análise do que foi gerado pela IA, eu acho que existe um grande problema e um grande risco de você se perder nessa construção de jornada, né? E o nosso LMS, a parte mais legal é justamente isso, ele entender o comportamento desse profissional, entender qual é a demanda que a área vai entregar, porque a gente tem uma área onde o gestor pode alimentar do que ele espera, e com base nisso vai construir a jornada com os conteúdos que tem disponível na plataforma, que traz muito mais inteligência, né? É o que a gente chamava há um tempo atrás de LXP, né? Ainda se chama em alguns lugares de LXP, mas eu acho que com a IA isso ficou mais poderoso do que era somente um LXP, entendeu? E aí acho que o ganho é bem maior quando a gente pensa dessa forma. Sim, muito bom. E me diz uma coisa, Cris, a gente falou bastante aqui sobre engajamento, como que a gente engaja os profissionais para que eles participem dos programas de treinamento. Eu queria ouvir um pouco da sua experiência. Quais as suas recomendações para os RHs para que esses profissionais apliquem esse novo conhecimento? Eu tenho ouvido muitos RHs e a dor é sempre essa: as pessoas participam de treinamento, mas a rotina, que é cada vez mais intensa, faz muitas vezes com que as pessoas não apliquem esse conhecimento. Recentemente eu vi um estudo que diz que 4 semanas após você participar de um treinamento, aquilo que você não aplicou, você só vai lembrar de 10%. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu entrei na área de educação corporativa, eu me lembro claramente de que esse número era 30%. Então, 4 semanas após, você lembrava em média 30% daquilo que você aprendeu. Hoje, né, na era da informação, com volume de informações que a gente é impactado o tempo todo, em 4 semanas, se eu não apliquei, eu só lembro 10%. Então, na sua visão, Cris, o que que os RHs, quais as suas recomendações para que os RHs estimulem, o que deveriam fazer para estimular a aplicação prática desses novos skills? Eu acho que o RH ele conseguiria dar um apoio para esses colaboradores, Pri, mas eu acho que é uma visão muito particular, né? Mas eu acho que sem o apoio do próprio colaborador, isso fica muito mais difícil. Por quê? Por que a gente armazena só 10% hoje? Não é só porque não aplicou. É o consumo de conteúdo diário das pessoas, principalmente as gerações, né, mais recentes, elas passam muito tempo utilizando as redes sociais e o consumo de informação e de conteúdo é gigantesco, inclusive de desinformação, né? Aliás, eu pego no pé do pessoal tudo aqui, viu, por causa disso. É, pensa assim, você vai lá e aprende um conteúdo muito bacana. Aí quando você sai, por mais que você de repente tenha lá uma aplicação, você começa a se engajar com o conteúdo de um outro influencer de rede e fica focado naquilo, sei lá eu quanto tempo. Como que você vai fazer o teu cérebro armazenar esse tipo de informação com tantas fugas que as pessoas têm?
E elas vão ter essas fugas, como eu estava comentando, muito ligado a questões emocionais, né? Porque você vai ver vídeo de cachorrinho, você vai ver, de repente, alguém sendo maltratado, vai ver um assalto, vai ver um acidente, tem um monte de coisa na rede que mexe com a emoção da pessoa. E aí, se você se lembrar daquele desenho, né, ou da animação do Divertidamente, a gente percebe que a maneira como as memórias são armazenadas, se tiver emoção, é diferente de só repetição, porque são as duas formas de aprender, né? Com emoção ou com repetição. Eu, particularmente, gosto muito da linha de emoção. Eu acho que ela marca mais rápido, né? É mais ou menos assim. Se a gente perguntar, por exemplo, para um colaborador nosso que veio para o escritório hoje, se ele lembra do caminho, tudo que aconteceu no caminho da casa dele até aqui, eu tenho certeza que ele não vai lembrar. Mas se alguém fechou ele no trânsito, se ele viu alguém sofrendo um acidente, algum motoqueiro que caiu, ou qualquer situação que marcou na memória dele, isso vai ficar armazenado. Ele não vai esquecer, porque teve um armazenamento emocional. Inclusive, aproveitando esse tema, eu tive a oportunidade de receber uma demanda da Mitsubishi Motors, né, a fabricante de automóveis aqui do Brasil. Eles queriam capacitar todos os gerentes de pós-vendas, todos, do Brasil. Eram 300 gerentes. E aí me chamaram na fábrica, lá em Catalão, Pri, e aí me disseram o seguinte, olha, estamos cansados de treinamentos motivacionais. Nós queremos treinamento transformacional. E aí você tem 3 meses para apresentar para a gente um projeto que cubra essa demanda. Eu falei, caramba, é algo desafiador. Só que nessa oportunidade, Pri, eu tinha feito uma reunião de um pouco mais de 4 horas com esse cliente. E quando nós começamos a conversar, eu sou coach, né, de formação, sou mentor. Na conversa, eu senti que ele estava precisando de um certo apoio. E aí eu acabei entrando com algumas perguntas e fui trabalhando a mente dele. Fiz uma sessão de coach prolongada. E aí eu falei para ele, cara, é muito grande esse desafio que você está me dando e tal, né? Vou ter que pensar o que fazer nesses 3 meses. Ele falou assim, não precisa pensar muito. O que você fez comigo aqui hoje transforma num treinamento. E aí eu falei, pô, bacana. E eu passei esses 90 dias, construí um treinamento e levei esse treinamento para eles. Eu até fiquei emocionado esse dia, porque eles me mandaram mensagem que no ano passado eles ganharam como a melhor do Brasil, né? A melhor pós-venda do Brasil. E eu tive a oportunidade de capacitar todos os gerentes de pós-vendas. Eles vinham aqui para Jaguariúna e faziam um treinamento comigo de 2 dias aqui, e era um treinamento emocional, Pri, daquele de lá mesmo, de rasgar o coração, colocar alguma informação lá dentro bacana, costurar e falar, volta agora para a tua loja, e essas pessoas voltaram sendo outras pessoas. Porque uma coisa é mudança, que eu acho que o treinamento, quando a gente pensa num treinamento motivacional, ele causa uma mudança. Mas a mudança, para mim, é como você pegar uma folha de papel e dobrar ela. Ela mudou. Mas se você abrir, ela volta a ser o que era. A transformação é como você dobrar ela e mais rasgar ela em quadradinhos, nunca mais ela volta a ser a mesma. E eu acho que quando você faz um treinamento emocional que grava na pessoa, você consegue ter essa transformação. E essa transformação, ela passa pela emoção mais profunda. Aí eu vou dizer para você, esse treinamento, para mim, é o mais efetivo. Na minha crença, ele é o mais efetivo. Você vai ter pessoas que são auto-D, de DISC, que talvez não goste muito desse tipo de treinamento. Mas ainda assim, eles vão entender a importância quando você consegue trazer para eles a mudança que o time deles está tendo por causa disso. Né? Eu acho que muda a maneira de enxergar tudo e, na minha visão, não tem dinheiro que pague isso para os dois, sabe? Para a gente que está dando treinamento, porque eu fiz questão de eu mesmo dar esse treinamento. Aliás, a Mitsubishi falou assim, qual o tamanho da sua agenda? Eu falei, eu sou capaz de fazer, porque eu sou CEO aqui, não posso ficar fora, né? Eu falei, eu sou capaz de fazer uma turma por mês. Ele falou assim, então eu quero todas as turmas que você puder para que a gente possa fazer esse trabalho. E aí eu fiquei exclusivo praticamente deles, né, dando um treinamento. Não foi exclusivo, porque eu atendi também o Santuário de Aparecida, que foi outra experiência muito bacana, com um treinamento emocional também, baseado em inteligência emocional, mas para transformação da liderança. É infalível, Pri. Infalível. Bem preparado, é infalível.
E me diz uma coisa, Cris, aquele RH, aquela área de treinamento que ainda atua no modelo mais convencional, que se ouvir você agora aqui, se inspirar e falar, puxa, eu quero trabalhar com treinamentos mais transformacionais, treinamentos que de fato vão impactar, mudar as pessoas para que elas mudem os seus resultados e seus negócios, por onde essas pessoas deveriam começar, Cris, na sua visão, com a experiência que você tem? Quais são as principais dificuldades que elas teriam para implementar um programa assim? Por onde elas começam? Mapeamento, não tenho a menor dúvida. Sabe por quê? Por que, que esse treinamento que eu fiz para a Mitsubishi foi tão efetivo? E eu posso dizer que foi efetivo porque saiu na mídia, né? Que eles ganharam o prêmio de melhor pós-venda no Brasil. É, a resposta emocional, Pri, é diferente de quem tem abaixo de 30 anos e de quem tem acima de 30 anos. Então, se você vai fazer um programa de capacitação de um pessoal que está abaixo de 30, a metodologia não pode ser a mesma. Então, talvez a gente tenha que ser mais lúdico, talvez tenha que ser mais gamificado, talvez tenha que ter uma dinâmica diferente de quem já tem mais de 30 anos, porque a bagagem emocional vai fazer toda a diferença. Uma pessoa que nunca teve uma grande perda na vida, né? Imagina um jovem de 19 anos participando de um treinamento emocional. Para ele, não perdeu nada, ele não sabe o que é. Né? Tem uma pergunta pesada que a gente faz nesse treinamento, Pri, que é assim: a gente constrói, né? Eu vou construindo todo um ambiente, e aí a pessoa ela vem da vida, do nascimento, e ela passa por uma experiência de morte durante esse pedaço, né? E a pergunta é: quem estaria em cada uma das 6 alças do seu caixão, por exemplo? Aí eu deixo isso para quem está assistindo a gente aí, faça uma reflexão. Perguntar isso para quem tem mais de 30 anos, 40, 50 anos, tem um valor diferente do que você perguntar isso para quem tem 19 anos. A pessoa ela não tem ainda nenhuma percepção de que a vida é finita. Né? Depois dos 30, 32, a gente começa a enxergar a vida de forma diferente, porque a gente começa a ver a perda dos avós, né? A perda dos tios, em alguns casos já perderam até os pais, dependendo da situação. Então, isso faz diferença. Então, por onde que você começa, RH? Começa fazendo um mapeamento para entender esse time seu. A consultoria que for atender você precisa estar preparada para fazer a entrega desse conteúdo nesse ambiente, de forma que ele consiga colocar esses dois grupos dentro desse, vamos chamar desse barco, né? Colocar nesse mesmo barco para que a gente possa ter a mesma vivência. Uma outra dica que eu queria deixar também para esse RH é que os treinamentos presenciais normalmente são de hard skills. Eu queria te fazer um pedido. Faça uma experiência de colocar, por exemplo, um curso de inteligência emocional como obrigatório. Só para você ver qual é a mudança que você vai ter. É muito provável que você perceba que essas pessoas que passam por um curso desse de inteligência emocional comece a buscar ainda mais por conhecimento, porque você vai desenvolver uma nova habilidade nessa pessoa e talvez ela busque mais hard skills por conta dos soft skills que ela ganhou. Faz essa experiência. Eu acho que isso pode ajudar o RH, Pri. Muito interessante, Cris. Aulaça aqui, ouvir a sua experiência é muito enriquecedor, Cris. Obrigada por isso. E eu queria abrir aqui um espaço para que você pudesse dar uma palavra final para quem está ouvindo a gente, sobre como produzir treinamentos efetivos, como ter uma área de educação corporativa que de fato faça jus à importância que ela tem. Perfeito. Gente, meu pedido para você é o seguinte: qual é o core da sua empresa? Se o core da sua empresa é, como a gente tem aqui, mineradora, se o core da sua empresa é fabricar celular, se o core da sua empresa é vender celular, o seu core não é fazer treinamento. Traga junto com você bons parceiros, porque esses bons parceiros vão fazer com que o seu investimento efetivamente faça valer a pena. Né? A gente sabe que é difícil medir ROI de treinamento, né? A gente fala muito disso, tem muitas palestras, muitos treinamentos sobre isso, mas quando você tem um objetivo, o seu objetivo, por exemplo, é diminuir acidente de trabalho, diminuir, por exemplo, erro de processo de lançamento em alguma coisa no sistema, ou você quer melhorar a venda, atribua então, né, junto com o teu parceiro que vai trabalhar essa capacitação, algumas metas.
Olha, eu quero melhorar 10% sobre o meu volume de vendas. Ó, eu quero melhorar X%. Porque aí você faz valer o investimento que você fez no treinamento e vai com isso também dar valor para esse parceiro que é quem está do seu lado construindo esse conteúdo. E olhe para os parceiros que não te empurre simplesmente o conteúdo. São parceiros que te dão sentido para aquele treinamento que você vai aplicar. E lembra do que eu falei agora há pouco. Engajamento é o encontro da necessidade com a capacidade de entrega. As pessoas só vão estar engajadas com você se ela entender que a necessidade sua, ela tem condição de atender e vice-versa. Se a minha demanda como colaborador é ganhar mais, eu vou me engajar com você se entender que o conteúdo que você está me entregando faz sentido para eu ganhar mais. Lembre-se, mesmo quem é dono de empresa, como é o meu caso, como é o caso da Pri, eu garanto para você que nem eu e nem a Pri acordamos hoje de manhã e fizemos assim, ó, que vontade de dar lucro para a empresa, nenhum de nós. Porque, como pessoa, nós temos o nosso propósito. Só que eu só vou alcançar o meu propósito pessoal através do propósito da empresa. E é isso que vai fazer a diferença para ter esse engajamento. Cris, que honra ter você aqui no VislumbreCast. Que delícia te ouvir, ouvir a sua experiência, ouvir o trabalho lindo que a Expand faz. Então, já vou convidar todo mundo aqui a seguir o Cris nas redes sociais. O Cris é super ativo no LinkedIn, toda hora postando conteúdos absolutamente relevantes para esse universo da evolução das corporações, das pessoas. E muito obrigada por aceitar o nosso convite e que a gente possa estar juntos muitas outras vezes falando sobre temas tão relevantes quanto o de hoje. Eu que agradeço, Pri. E aí, pessoal, me segue também no Instagram lá, Cris Franco Oficial. Lá é mais quente, né? Mais quente que eu digo assim, no LinkedIn, Pri, a gente tem uma frequência, né? Uma cadência, mas dentro do Instagram é aquilo que está acontecendo no dia a dia. Às vezes vem insight, vem alguma coisa que a gente está fazendo aqui, a gente compartilha lá. Só que, obviamente, né, Pri, a gente coloca isso no Stories, 24 horas depois acaba. Então é importante que você esteja seguindo ali para ficar quente a informação, porque a gente acumula esse conhecimento para depois transformar isso em alguma entrega para cliente, mas aquele que segue a gente sempre acaba ganhando algo mais, porque pega quente o insight que a gente trouxe. Muito bom, excelente. Então sigam o Cris também no Instagram e sigam a Expand também. Obrigada, viu, Cris? Valeu, Pri. Obrigadão. Tchau, gente. Ó, espero que você assista aí, goste. Manda aí um comentário, comenta aí o que você achou do nosso bate-papo. Muito bom. Obrigada. Até a próxima.